Três Verões, de Sandra Kogut. O filme é bom. O filme mantém um nível interessante na carreira da diretora Sandra Kogut, que começou lá com Passaporte Húngaro. Depois da guerra, o vovô estava balançando, compreende? Eu disse, de jeito nenhum, voltar para a Europa não, nunca mais. Passa pelo Mutum, que talvez ainda seja o seu melhor filme, melhor longa pelo menos, né? Os curtas eu precisava rever. Sabe o que o amigo do tio disse? Que o Mutum é um lugar bonito. Depois faz o Campo Grande. Fala a verdade, Igor. Você não tem a menor ideia de onde a gente está. Love is you. E, finalmente, esse Três Verões, que data de 2018. E só chega agora, né? No circuito do novo normal, né? Esse circuito de internet, de streaming, Telecine, Vivo Play e algumas coisas mais. O filme é o reencontro do cinema brasileiro com a Regina Casé. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Que é uma atriz que vinha de um filme em que ela foi muito elogiada, embora o filme seja mais irregular, né? Que é o Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte. Val, Sim, pode tirar, por favor. tô indo. Mas eu diria que a Regina Casé neste aqui, ela é a razão de ser do filme. Nem eu tô acreditando. Não que a diretora não tenha seus inúmeros méritos nessa arte de narrar uma história, né? A história é basicamente da Madá, que é essa governanta, a empregada-chefe de um casarão à beira-mar, lá no Rio de Janeiro. O lugar, se não me engano, ou se salvo algum esquecimento, algum deslize na minha atenção, não é definido. Me pareceu Angra, Búzios, alguma coisa assim, mas pode ser Recreio, não sei, eu não conheço direito o Rio, mas é algum lugar, essa parte do Rio, né? Mas é algum lugar onde os endinheirados ficam, né? E é basicamente o que acontece com ela quando, mais ou menos na metade do filme, o patrão dela, que é vivido pelo Otávio Miller, no filme ele se chama Edgar, é preso pela Polícia Federal, pela Lava Jato, né? E aí ela meio que vê o seu mundo, aquele mundo com o qual ela estava acostumada a lidar, desmoronando, porque a polícia entra na casa, ela descobre que tem várias contas de celular no nome dela, enfim, isso tudo vocês vão ver ainda na primeira metade do filme. Temos um mandado de busca e apreensão. Mas dá pra você ver, Edgar foi preso. O Otávio Miller é casado com a Gisele Frois, que eu não sabia, eu descobri hoje que ela é casada, ou foi casada, eu acho que é casada ainda, com o Gustavo Corsi, que é o guitarrista de uma das minhas bandas brasileiras preferidas, o Picassos Falsos. É uma curiosidade, não tem nada a ver com o filme, com o que eu vou dizer, mas é uma curiosidade, como eu gosto muito de música e gosto muito dos Picassos Falsos, eu resolvi falar. Mesmo num momento tão difícil como esse, ele faz questão de dizer que não esqueceu de vocês. E ela é filha do Rogério Frois, que no filme tem um papel importantíssimo como pai do Edgar, do personagem do Otávio Miller. Eu eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. O olhar da diretora para essa classe burguesa, para essa alta burguesia do Rio de Janeiro, é um olhar que não poupa as críticas, mas ao mesmo tempo não faz deles criaturas monstruosas. Talvez a única criatura monstruosa é a personagem chamada Branca, que
que é vivida pela Carla Ribas, que é aquela mulher nojenta que olha para os outros com desdém e só enxerga aquilo que está no mesmo nível financeiro dela, né? Então o jeito que ela olha para Regina Casé e a maneira como ela trata a personagem da Regina Casé, a Madá, já nos diz muito sobre essa personagem. Mas o filme, só o ato de colocar um ator quase sempre simpático, né, como Otávio Miller, como o principal condenado, aquele que vai ser preso por condução coercitiva. Ô Edmilson, eu não tô sendo presa não, tá? É só aquele... Como é que fala o negócio? Condução coercitiva. É só coercitiva. O filme lida muito bem com esse termo que ganhou a mídia brasileira nos últimos anos, e lida bem também com a ideia da Lava Jato e com a ideia daqueles técnicos da Polícia Federal que vão ali e exigem notas fiscais de joias antigas, de joias que foram do avô da família, que é o personagem do Rogério Frois. Enfim, não tem o menor cabimento, parecem robôs ali. E é muito interessante a maneira como o filme tem uma mudança brusca entre os 3 verões, né? No segundo verão, que se não me engano é quando as coisas acontecem, e pro terceiro, quando ela tá naquele barco, Essa região aqui... ou é no segundo ainda, quando ela tá no barco e ela começa a orientar os turistas, falando aquela casa ali tá com tapume porque ela foi embargada, o dono da casa foi preso por corrupção, aquela outra ali, o cara tá ali, ó, tornozeleira, prisão domiciliar, e ela vai comentando, né? Quer dizer, quantos dessa classe alta do Rio de Janeiro, mas não só, a gente sabe que está espalhado pelo Brasil, não se envolveram em corrupção, né? Quantos não foram pegos ainda e quantos já já pagaram ou estão pagando, enfim. Não, a diretora não faz um elogio da Lava Jato, mas ela faz um comentário sobre o Brasil da Lava Jato e como as classes menos favorecidas sobreviveram ao impacto de terem seus patrões presos ou suas vidas mexidas pelo rebuliço que causou as entradas da Polícia Federal nas casas desses burgueses, né? Então é muito interessante como após essa cena do barco, logo depois, alguns minutinhos depois, entra a filmagem de uma campanha comercial para o Natal ali, e durante essa campanha eles resolveram usar a Madá como uma das retratadas ali. E eles dão um texto para Madá, é muito interessante esse momento, talvez seja um momento chave do filme, que é quando o filme dá a virada. Eles dão um texto para Madá, a Madá não decora, não consegue decorar, mas ela resolve falar o que estava no coração dela. É a hora que ela desabafa, é a hora que ela coloca para fora tudo que ela estava sentindo de Brasil, de situação social, da classe, da vida dela, das privações que ela passou e tal. E essa hora é filmada com muita habilidade, me impressionou bastante a habilidade como a Sandra Kogut filma essa parte, porque ela vai se aproximando da Regina Casé num plano bem lento, uma câmera muito lenta, e alternando algumas tomadas de reação dos que estavam lá ouvindo, do diretor, das mulheres da equipe, da assistente, da maquiadora, da continuista, enfim, do câmera, do Papai Noel que estava no outro comercial da mesma campanha, da criança que também estava no outro comercial. Todos de alguma forma se sentem tocados por aquilo que a Regina Casé está falando, a personagem da Regina Casé, a Madá. E eu acho que depois desse momento o filme vira uma chave e ele vira uma outra coisa também. Mas eu acho que é muito hábil a maneira como a Sandra Kogut lida com essas mudanças de registro, né? Do cômico para o melodramático, do social para o político. Você me irrita com essa tua alegria.
Queria destacar também no filme algumas semelhanças que a gente tem com outros filmes do cinema brasileiro recente. É claro que a personagem da Regina Casé está muito distante daquela que a formou, né? Ela estreou com Tudo Bem, do Arnaldo Jabor. Segunda-feira de manhã. Vai começar a mediocridade geral, né? Fez depois Eu Te Amo, um papel menor também no Eu Te Amo, mas tem Os Sete Gatinhos com ela, enfim, ela tem vários filmes no currículo, né? E depois foi fazer TV Brasil Legal, talvez seja o programa que a tornou nacionalmente famosa, ou até mundialmente famosa, e teve um retorno triunfal com o Que Horas Ela Volta, que, como eu disse, eu acho irregular. Eu acho que ela tem momentos, inclusive, que a diretora não soube trabalhar com a força da Regina Casé em cena, então a coisa desequilibra um pouco, mas, enfim, não é o motivo do vídeo. O motivo do vídeo é o Três Verões. E nesse filme a Regina Casé ela arrasa, ela está muito bem, de fato. Ela tem, claro, aquele quase, não seria maldade dizer que é um piloto automático da fala da mulher pobre, que já se tornou muito comum nas produções da Globo Filmes, né? E o filme tem alguma parcela da Globo Filmes entre as financiadoras. Ela tem sim esse piloto automático, mas é importante dizer que uma das atrizes que tornaram isso muito corriqueiro no cinema é a própria Regina Casé. Lá atrás, com Tudo Bem, quando ela olha o menininho e fala da vontade de comer. Coisa pequenininha, dá vontade de comer, né, mãe? Comer. Essa fala, essa prosódia muito popular, que ela meio que se apropriou muito bem no cinema brasileiro, e muitas imitam, muitas atrizes, muitos atores também imitam. A gente não pode falar que ela está então num piloto automático, porque justamente ela criou mas ela ajudou, né? Isso vem da chanchada, vem de antes, claro, vem do cinema falado lá atrás, nos anos 30, aquelas primeiras chanchadas, os filmes da Cinédia, isso já se encontra ali. Mas ela modernizou, vamos dizer, ela deixou contemporânea, deixou mais com a voz de hoje, a partir do Brasil Legal e a partir já no Tudo Bem, mas foi modernizando isso com o Brasil Legal e com Que Horas Ela Volta. E no Três Verões me parece que ela chega ao ápice. Delicious. Ela é vegetariana, madame. Ah, tadinha. Esse estilo bem naturalista e que funciona nesse filme. Se o filme não tem, por exemplo, a câmera mais estática, aqueles planos mais rigorosos, que às vezes lutam contra o filme, aliás, no filme da Mui Laerte, no Que Horas Ela Volta, o filme tem uma câmera mais solta. É até um senão que eu faço, não é um grande defeito essa câmera não estar no tripé na maior parte do tempo, mas também não é uma vantagem. Eu acho que não faz sentido, por vezes, a câmera não estar num tripé. Em alguns momentos ela está num tripé, até aquele momento solitário na casa à noite e tal, mas em outros ela tá assim meio solta demais. É claro que existe uma habilidade, né? O filme é fotografado pelo Ivo Lopes Araújo, que é muito bom fotógrafo, muito bom operador de câmera, então sempre há o que mostrar. Não é aquela câmera solta que filma o que deu, tanto faz o que filmar, não. Ele tem um olhar, esse olhar está selecionando uma parte do espaço ali delimitado pela tela. Mas eu me pergunto se isso já não é um convencionalismo meio irritante do cinema mundial, né? Essa câmera solta, assim. Isso já se tornou, já há alguns anos, uma espécie de academicismo, né? Os filmes se tornam acadêmicos quando eles apresentam, porque são muitos. Parece que é chavão, não, vamos trabalhar aqui com essa câmera solta. E isso não é nada novo, né? Isso vem lá do Renoir dos anos 30, o Cassavetes no final dos anos 50 para os anos 60, Pasolini e Glauber Rocha trabalhavam com essa câmera solta. Depois veio o cinema de fluxo
enfim, já até faliu a ideia de cinema de fluxo, porque já não dá mais resultado bom, salvo em raros filmes. Então eu me pergunto se não é um certo beco sem saída. Mas também não agride, não prejudica o filme, né, muito. Talvez não prejudique quase nada. Assim. É apenas uma observação que eu faço, né? E a outra semelhança que eu vejo do Três Verões, um parentesco, é com o Domingo, do Felipe Barbosa e da Clara Linhart. A maioria dos brasileiros escolheu como presidente um ex-porteiro mecânico que nunca frequentou os bancos de uma universidade. O Domingo também tinha esse olhar meio jocoso para uma burguesia, né? Um olhar que lembra um pouco algumas coisas do cinema italiano dos anos 70, coisas do Dino Risi, do Luciano Salti, do aquele Pato com Laranja, ou do Ettore Scola, Feios, Sujos e Malvados. Ha dei cinefigli, non sa che parente e nipoti. Quello non so parente, sono amici miei. Só que voltado para a burguesia, né? Não é um olhar do Buñuel, por exemplo. É um olhar mais italiano, menos ríspido, mas ao mesmo tempo mais galhofeiro, né? E o cinema brasileiro sempre teve muita relação com o cinema italiano nesse sentido, até as comédias eróticas dos anos 70 na Itália tinham um parentesco muito óbvio com as pornochanchadas, ou, prefiro falar assim, comédias eróticas brasileiras, né? Então, o Três Verões, de todos esses filmes que eu citei, ele me parece o mais feliz, ainda que eu goste, no geral, do Domingo. Acho o Domingo o trabalho mais bem acabado do Felipe Barbosa, ali com a co-direção da Clara Linhart. E o Três Verões só não é o melhor, o trabalho mais bem acabado da Sandra Kogut, porque ela fez o Mutum, que é um filme belíssimo. Mas quando a gente sabe que uma coisa certa ou errada? Quando o capeta cutuca a gente, já. Sou boiadeiro. Mas o Três Verões mostra que a Sandra Kogut ainda tem uma habilidade, talvez uma das grandes diretoras do Brasil, do cinema brasileiro recente. É isso.